Qual é o papel da igreja no combate contra o racismo? O papel da igreja, eu gosto muito que Anthony Bradley, um pastor presbiteriano da igreja do Timothy Keller, da presbiteriana Redeemer, e ele é um dos pastores auxiliares, ele é afro-americano, ele fala também sobre essa questão de racismo, mas ele fala dessa perspectiva do Macaulay, da gente assim, de fazer também críticas tanto ao progressivismo quanto à direita que não se preocupa. Você não, você tá se preocupando, não é, Iago? Eu acho que sim. Infelizmente, a gente vai dizer que não. Vai dizer que eu sou um branco da teologia branca, opressora e neonazista. Mas eu pensei em chamar esse programa de Pergunte ao Racista, só de zoeira, entendeu? Não. Porque no caso o racista seria eu, mas tô perguntando pra ti, então não teria nada a ver. Porque, segundo a boa galera da teologia mais progressista, se você segue uma perspectiva teológica mais conservadora, você tá impondo uma teologia branca, opressora, escravagista, colonialista. Então eu sou um calvinista ligado a teólogos americanos e europeus. Logo, eu sou, por definição teológica, um racista, a favor das elites brancas, por exemplo. E isso é uma coisa que entra muito nesse caminho do debate sobre como a gente se estabelece dentro da teologia, discutindo e se preocupando com o racismo. Então, quando você fala tem essas esquerdas que deturpam o debate, tem uma direita que não se importa e que nega o debate, e a verdade é que muitas vezes a direita é expurgada para fora do debate, pela galera que está fazendo o debate já mais à esquerda. Se eu não tivesse interesse no assunto, se não houvesse teóricos negros discutindo sobre racismo de uma perspectiva mais conservadora como você, cara, eu ia estar muito perdido, sem saber para onde ir, assim. Eu ia acabar questionando que eu sou racista, porque eu, sei lá, creio no calvinismo, sei lá qual é o problema dessa galera comigo, sei lá. É um debate muito intrincado, de fato. Muito difícil. Tem muita coisa a fazer, né? Como a outra pergunta falou, né? Por que a igreja não tá tanto? Porque muitas das vezes a gente separou, né? Eu gosto do que o Schaeffer fala, de que nós, enquanto seres humanos, somos seres sociais também, e que essas questões da sociedade devem ser também tratadas por nós, né? De como devemos nos tratar uns aos outros, essa questão de racismo. Enfim, são assuntos também importantes na teologia pública. Mas eu acho que por muito tempo a teologia pública não era tão proeminente, não era tão observada, então esses assuntos não foram tão tratados. E também, muitas das vezes, não se entendeu o racismo como um assunto de ética cristã. Então, falava-se sobre vários assuntos com relação à ética cristã, tem vários artigos, vários livros, várias palestras sobre várias coisas para ensinar a igreja, mas sobre o racismo ficou muito mais ou menos escanteado, né? Ficou por muito tempo escanteado, né? Até que agora, né, a gente tá pegando a Bíblia, lendo e vendo as questões do racismo, analisando à luz da Bíblia. Eu acredito que as coisas têm mudado e as coisas vão mudar com o tempo, né? O que o Anthony Bradley, ele diz que quando a igreja está nesse engajamento de falar sobre isso e à luz da Bíblia, a gente pode acabar com essa coisa de achar que o governo é o problema e a solução e de idolatrar espectros políticos, né? E de achar que para falar sobre isso você precisa ser desse espectro político específico, no caso progressista, né? Então, eu sou muito atacada por causa disso, né? Que eu digo que eu não sou progressista, também não sou conservadora politicamente, sou conservadora culturalmente, não tenho nenhum espectro específico, sou muito kelleriana de 5 pontos nesse aspecto político. E aí as pessoas me atacam, dizem, você tem que ser de esquerda, você tem que, né, pensar da mesma forma que eu, tem que ter a mesma cosmovisão quando eu estiver tratando do racismo. E eu me recuso, simplesmente me recuso. E aí eles não gostam muito de mim por causa disso, mas eu sou uma mulher livre. Graças a Deus não estamos mais na escravidão, nem na escravidão física, nem na escravidão de pensamento. Então eu tenho o direito de ser livre. A Bíblia me dá essa liberdade. Então eu acredito que a igreja pode fazer muitas coisas. Tanto quando a gente fala, a gente cria uma alternativa para as pessoas não acharem que existe só um aspecto, só uma forma de pensar, só uma forma de agir. Inclusive os conservadores politicamente poderiam estar falando, deveriam estar falando. Em outras realidades de outros países, conservadores também falam, mas de uma forma conservadora, é óbvio, a partir das suas cosmovisões. Inglaterra, Estados Unidos, a gente tem conservadores, pessoas de direita falando, e a gente precisa importar isso para o Brasil também, popularizar isso, para a gente ter alternativa, para não achar que isso tem que ser de um espectro, tem que pensar dessa caixinha para poder combater o racismo. E a igreja é a comunidade, o que o Bradley termina na citação dele, ele fala que uma sociedade verdadeiramente virtuosa é impossível ser evangelho. É muito lindo isso que ele fala. Então, se a gente quer que a retomada de virtudes, né, na nossa sociedade, que cada
tá cada dia pior, né? Nós precisamos da igreja nisso, né? Nós precisamos do evangelho de Jesus, nós precisamos pastorear as pessoas, pastorear no sentido de mostrar as verdades do evangelho. Então é necessário que a gente esteja também em protagonismo com relação a isso. E, para encerrar as citações, o John Stott, ele fala no livro dele, O Cristão numa Sociedade Não Cristã, que a igreja deveria estar na vanguarda do combate ao racismo. É muito, muito legal o que ele fala, assim, de que a igreja deveria estar na vanguarda e não ver como um assunto para palestra qualquer ou para citações ou coisas em lugares específicos, mas estar na vanguarda mesmo, porque nós somos o povo da cruz, nós somos o povo que sabe realmente a mensagem da reconciliação. E o racismo nada mais é do que algo que separa de fato as pessoas, né? Algo que coloca as pessoas em compartimentos, né? Divididas. Então, a mensagem do evangelho vem para nos unificar, para nos reconciliar. Então, a igreja tem que estar nisso, não tem como. A mensagem que nós temos nos ajuda a trazer essa harmonia e fraternidade para o mundo.